Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Queridos amigos, é com grande alegria que nos reunimos hoje para que possamos trazer a mensagem do Mestre Jesus. Gostaria de agradecer a Edivaldo César, este amigo querido, este palestrante maravilhoso, que divulga a doutrina de uma forma belíssima, com muita responsabilidade, com muito critério. A todos do Instituto Kardecista, a minha gratidão, o meu respeito por esta casa de trabalho, que estuda a doutrina, que pratica a caridade, que segue Jesus. O tema proposto, escândalos, que nós encontramos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo,
bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. A orientação para suporte, o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, do nosso querido Divaldo Franco, trazendo a mensagem da veneranda Joana de Ângeles, numa belíssima explicação, um conteúdo riquíssimo, que sabemos que vai ser abordado dentro da minha condição e compreensão, mas com muito amor, com muito respeito. Para que iniciemos as nossas tarefas, nós vamos, em sintonia com o Mestre, rogar a Ele que nos conduza neste momento de estudo, de trabalho, e que possamos, com nossas consciências despertas, aproveitar ao máximo do conteúdo tão rico desta lição tão útil e necessária para cada um de nós. Aqueles que desejarem fechar os olhos, sintam-se à vontade, para que possamos dizer a Ele: querido Mestre Jesus, nesse instante, unidos em Teu nome, em nome de Deus e dos bons espíritos, rogamos a Tua presença de luz, fortalecendo o nosso desejo de aprender, de compreender cada vez mais esta doutrina belíssima, de trazermos para as nossas vidas práticas o Teu Evangelho de luz e de amor, e que entendamos perfeitamente a mensagem que nos traz esse tema, este capítulo belíssimo, que nos fala de pureza de coração. Que possamos, cada vez mais, compreendendo as Tuas lições e caminhando, seguindo, através dos Teus exemplos, através dos Teus ensinamentos, para que, guiados por Ti, nosso modelo e guia, possamos nos tornar melhores. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. O Evangelho nos fala, no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, ele nos fala do escândalo. E vem uma linguagem bem forte, né? Que aqueles que causarem escândalos, que seja cortada a mão, os braços, o pescoço e assim sucessivamente. Ora, uma linguagem forte, necessária para a época, porque se nós hoje temos tanta dificuldade de compreensão, imaginem na época de que aqui Jesus esteve. Mas o que fica claro, e que todos vocês estudando o Evangelho, tendo a oportunidade de estudar o livro maravilhoso de Divaldo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, vão se deparar com a mensagem de Joana, uma mensagem riquíssima de esclarecimento, onde ela nos traz, claro, à luz da psicologia, a nossa condição própria, como espíritos de um mundo de expiações e provas, um espírito ainda atrasado, a necessidade de ficarmos atentos e alertas o cuidado que devemos ter para com nossas atitudes. Então, o escândalo é tudo aquilo que tira e que altera a harmonia perfeita, criada e necessária que Deus nos encaminha nos ambientes, para que sejamos aqueles que de forma harmônica vamos impulsionar o crescimento, a ordem, a atitude ética, coerente. Então, quando nós
somos motivo de escândalo, o escândalo é necessário. E tem que haver o escândalo. O próprio Evangelho diz. Por quê? Porque nós somos muito ainda imperfeitos. Então é necessário que haja o escândalo para que nos desperte, para que nos alerte, para que nos chame a atenção. Ainda precisamos passar por esses momentos, porque ainda precisamos do acontecimento para o despertamento. Quase sempre, Joana nos fala que o indivíduo mergulhado na sombra, ele tem dificuldade de se libertar dos seus desejos, dos desejos mais sombrios, dos pensamentos mais sórdidos. E ele se deixa dominar. Só que nós somos muito inteligentes, mas uma inteligência que não nos capacita ao nosso crescimento espiritual, na grande maioria das vezes. Então, o que é que nós fazemos? Nós projetamos uma imagem, assim nos fala a nossa querida Joana, que está longe da nossa verdadeira essência. Somos extremamente tolerantes conosco e muito severos e cobradores com nossos irmãos. Quando Jesus, ele nos chama de uma forma forte para essa situação, para essa atitude escandalosa, essa atitude que destoa, ele quer deixar muito claro para nós que nós precisamos visualizar aquele episódio, vivenciar. Podemos ser aqueles que produzem, podemos ser aqueles que apreciam. Em todas as duas situações, devemos ter um cuidado muito grande, porque não nos cabe julgar e condenar aquele que provoca o escândalo. Seria uma falta de caridade e desconhecimento de que as leis de Deus, que são leis naturais e precisas, perfeitas, incontestáveis, elas agem sobre nós, através das nossas consciências, nos cobrando uma reparação. Então, eu vou citar um exemplo. O pai de família, que na sociedade ele é gentil, solícito, educadíssimo, um homem que aparenta uma integridade moral, e dentro do lar ele é agressivo, ele é irascível, ele não respeita e não valoriza aqueles entes, aqueles espíritos que compõem a sua célula familiar. Então, o que podemos perceber é que a preocupação maior nossa é que não vejam os nossos conteúdos morais, não sejam claros e apresentados, porque nós precisamos ser aceitos. E para que sejamos aceitos, nós precisamos ter uma determinada conduta X. Aí nós nos utilizamos das personas para que possamos caminhar em toda esta paragem que se chama vida, pelas estradas, nas convivências, nos ambientes, com as pessoas, família, amigos, colegas, desconhecidos, de uma forma a sermos aprovados, aplaudidos, amados, queridos. Só que este conteúdo, como não é um conteúdo do meu self, do meu eu, das minhas verdades, eu estou levando de mim
a minha sombra, aquilo que eu escondo, mas que se apresenta, porque a nossa sombra, ela não se desvincula de nós. Todos nós temos. O que precisamos é trabalhar para que a claridade, para que nós, através do esclarecimento da doutrina, de tantos exemplos belíssimos, de tantas lições, como nós temos aqui, neste capítulo belíssimo, Joana nos trazendo a mensagem sobre o escândalo, nós podermos cada vez mais nos distanciarmos das sombras, trabalhando-as, transformando-as, entendendo que todos nós temos a nossa sombra, todos nós temos a parte escura que procuramos esconder, todos nós temos desejos, vontades, que sabemos que se externarmos não seremos aceitos. Mas a preocupação não tem que ser com o lidar com as sombras, mas o agir sobre as sombras. Porque nós temos essa capacidade. No momento que nós começamos a perceber que determinados pensamentos, determinadas ações vão ser um entrave para o nosso crescimento espiritual, nós ficamos mais alertas, nós ficamos mais cuidadosos. Pode até vir o pensamento, mas é combatido, porque nós já estamos com um nível de consciência mais desperto. E algo que Joana deixa claro aqui, que nós precisamos abandonar completamente. Eu traí porque a carne é fraca. Eu enganei porque a carne é fraca. Eu não resisti à gula, ao exagero, porque a carne é fraca. Ora, os desejos não vêm da carne, do corpo material. Vem do espírito. Então, o que nós precisamos é fortalecer os nossos espíritos, trazendo para as nossas existências conteúdos morais, trazendo para nossas existências o despertamento necessário das nossas consciências. Nós temos que erradicar essas atitudes para que nós possamos, aos poucos, nos libertando dessas sombras, seguir sendo fatores importantíssimos para a transformação do planeta. Na verdade, não são fatores, para que sejamos veículos equilibrados, bem direcionados e que desejam que haja uma transformação. Nós, hoje, na atualidade, convivemos com escândalos o tempo todo. Muitos de nós reagem com indignação, outros nem se preocupam, é como se nada estivesse acontecendo, ou seja, total falta de responsabilidade, porque esses escândalos, eles afetam muitos dos nossos irmãos. E o próprio desequilíbrio, que vai ser meu, por ter pensamentos ruins, por ter desejos desequilibrados, eu não me contenho, eu não seguro. E eu atinjo o outro. Porque se nós pensarmos na pedofilia, a dor, enquanto aquele espírito não desperta
para um estágio de consciência, a dor é de quem sofre a agressão física. A dor é quem se vê violentado nos seus princípios, na sua ingenuidade, na sua inocência. Então eu não posso pensar de forma alguma que um ato que destoa do que é correto diante das leis de Deus e que vai abalar o mundo em que habito, a sociedade, agredindo os meus irmãos em caminhada, eu não posso dar continuidade sem pensar que eu vou precisar refazer esta caminhada. Retornar. Fazer uma construção diferente. Então não nos preocupemos se os nossos escândalos fazem alarde, balbúrdia. Nos preocupemos em não fazê-los. Nos preocupemos em sermos exemplo. Hoje, muito mais forte do que antes, muito em voga, os questionamentos com relação aos políticos, à política no geral, às atitudes, aos desmandos, aos pronunciamentos, que muitas vezes são catastróficos, às atitudes, nós devemos parar e orar, pedindo ao Pai que esses irmãos nossos, equivocados, perdidos, possam despertar. Porque aquilo que vem à tona, e que nós achamos que o mais importante é todos saberem e ficar do conhecimento público, já está resolvido porque descobrimos, todos já sabemos, não, é um ledo engano. Todo esse prejuízo que causamos pela falta de ética, de moral, de princípios, por não trabalharmos esse primitivismo que ainda habita em nossos espíritos, esses desejos insaciáveis, mesmo que façamos com o maior cuidado de que não seja visto por ninguém, nós esquecemos que é visto pelo nosso Pai, pelos nossos amigos espirituais que estão conosco, pelos espíritos que caminham conosco, que nós deixamos abandonados na estrada. Então nós começamos a dar força a estes desequilíbrios e temos como aliados aqueles espíritos que chamamos de obsessores, que na verdade são nossos educadores. Então, um princípio moral bem trabalhado, nós não somos perfeitos, nem fazemos mágica, mas temos que lidar com as sombras que carregamos num embate de amor. Só assim transformamos. Num embate de responsabilidade, de critério, de cuidado. Quando percebermos em nós desejos e pensamentos destrutivos para o nosso ambiente e autodestrutivos, nós devemos começar a nos policiar. Muitas vezes até evitar estar em determinados ambientes, até que tenhamos força suficiente para, trabalhando esta sombra com amor, despertarmos e transformarmos estes sentimentos. É nosso dever cuidar de nós. É nosso dever cuidar do próximo.
É nosso dever aproveitar todo esse conteúdo rico desta doutrina que nos fala de amor, de compaixão, de caridade, de perdão, de abnegação, que nos fala da oração como veículo de ligação com o Pai, que nos fala que nossas companhias são escolhidas por nós, que nos fala da interferência dos espíritos em nossas vidas, e nós ainda não despertamos para esta consciência e esta elaboração de um projeto de vida melhor para cada um de nós. Se hoje cairmos, que nos levantemos, que tenhamos coragem. Mas enquanto estivermos fazendo tipo, levando a uma imagem que não nos é real, não nos é verdadeira, prejudicando as pessoas, agindo em desacordo com o que pensamos, em desacordo com os nossos desejos, nós estamos provocando escândalos. E esta junção desses espíritos que prejudicamos, que agredimos, que ferimos no mais profundo do seu ser, aquela criança que nós tiramos a inocência, que abandonamos na sarjeta, aquela mulher que nós chegamos com uma conversa muito bonita, porque somos espíritos, habitamos corpo masculino ou feminino, aquela mulher que desrespeitamos, aquela mulher que abandonamos na sarjeta, ela não é uma peça nem uma carta fora do baralho, que jogamos e esquecemos. Ela retorna à nossa construção de crescimento espiritual. E esse retorno chama-se amor do Pai, bondade extrema. Mas para nós, na nossa imperfeição, no nosso egoísmo, que é muito forte, nós queremos vivenciar todos os nossos desejos insaciáveis. Nós queremos vivenciar a nossa crueldade. Nós queremos vivenciar o nosso egoísmo. Quando o convite do mestre é que vivenciemos o altruísmo, vivenciemos o amor, a compaixão, o acolher, o cuidar. Então, os escândalos, eles existem para que nós possamos despertar, mas ai daquele que seja motivo de escândalo. Ou seja, na sua grandiosidade, Jesus nos mostra a necessidade de existir o escândalo para que despertemos, mas nos alerta de que se formos veículos do escândalo, nos preparemos para jornadas bem difíceis. Joana nos fala que um campo não lavrado se torna pasto de miasmas ou de morte, área desértica, selvagem ou pantanosa, aguardando o arado e o dreno. Precisamos arar, precisamos evolver, precisamos rogar ao Pai para que essa terra que é tão ainda cheia de coisas inúteis, que são nossos sentimentos, que ainda não descobrimos que podemos ter sentimentos maravilhosos, que é uma alegria, que é tão edificante quando nós já nos preocupamos com aquilo que sentimos de uma forma coletiva. Vai me dar muito prazer, mas eu vou prejudicar um irmão, então eu paro, repenso e vejo que não vale a pena.
Não adianta ficarmos de frente para as TVs, ávidos de notícias. Muitas vezes preenchemos nossa tela mental com tantas notícias ruins, negativas, isso é péssimo. Não adianta condenarmos, não adianta apedrejarmos, nós precisamos mirá-los e não desejar repetir determinados comportamentos. Não nos cabe condenar a ninguém, mas nos cabe escolher. Para isso temos livre-arbítrio. Ter seletividade, porque hoje o convite é esse do Mestre Jesus. Sermos seletivos. Buscarmos a porta estreita, por mais trabalho que ela nos dê para que possamos adentrar. Mas sabermos que essa porta é segura. Sabermos que ali encontraremos conteúdos que nos farão crescer, que nos farão mudar, que nos farão progredir. E uma consciência trabalhada na serenidade, na tranquilidade, o agir em qualquer lugar sem medo das opiniões, o deitar e dormir com esta consciência tranquila. Quando nós pegamos um objeto de alguém, num ambiente de trabalho, e que é descoberto, mas eu peguei e não digo nada. Só que eu esqueço que ao não assumir, eu estou jogando a culpa para o meu irmão, prejudicando, deixando que ele fique mal diante dos colegas. Ah, eu fui esperta. Ninguém nunca vai saber. Deus sabe e eu sei. E mesmo que demore, cada um no seu momento, cada um com o seu processo, a consciência clama por uma tomada de atitude. Nós não somos julgados por Deus. Deus é puro amor. O nosso julgamento vem da nossa consciência intranquila, da nossa consciência que grita por uma reparação. E quando nós não escolhemos espontaneamente reparar e reconduzir aqueles que abandonamos, a lei de Deus nos coloca no mesmo caminho daquele irmão, tão próximo, dentro do mesmo lar, impossível de fugir. E ali nós vamos vivenciar e perceber a dor que causamos. Muitas vezes podemos ouvir a pessoa dizer, mas eu não lembro o que eu fiz. Mas sua consciência grava. Tudo está gravado para que nós possamos ir percebendo. Nós percebemos a nossa bondade, nós percebemos a nossa agressividade, nós percebemos que não somos tão polidos, educados como achamos que somos, a depender das situações, a depender dos momentos que vivenciamos. Então, se somos capazes de agredir, se somos capazes de ser maledicentes, se somos capazes de dizer algo que machuca, que dói, nós temos que ter cuidado com aquilo que desejamos. Nós temos que ter cuidado com o nosso lado moral. É o nosso espírito que clama, não é o corpo. Se meu espírito já consegue discernir sobre o que é bom para mim, com certeza eu resistirei aos escândalos. Quando Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é porque nossa doutrina é maravilhosa. Não existe proibição, mas existe o chamamento a uma realidade de reconstrução.
Existe o chamamento ao refazer, ao reparar os danos causados a nós e aos nossos irmãos. Os vícios que são herança do primarismo ancestral do ser necessitam de correção imediata, nos fala Joana de Ângeles. É necessário essa correção. Porque se passássemos por tantas encarnações, soltos, livres, fazendo o que quiséssemos, nós não falaríamos nenhum pai de amor. Nós não falaríamos na lei de justiça, de amor, de caridade. Nós não falaríamos na lei de transformação, na lei de destruição. Nós não falaríamos com tanta propriedade desta doutrina que nos traz e descortina claramente o que somos, espíritos, que vivenciaremos várias encarnações, onde as roupagens são modificadas. Hoje a filha que magoa, que maltrata, retorna como mãe de um filho que não consegue conviver. Ali está um espírito que eu abandonei, que eu maltratei, que eu machuquei. Nós temos que pensar que no nosso lar não adianta fechar as janelas, ligar um som alto para que os vizinhos não ouçam nossas brigas. Nós devemos trabalhar para não brigar, para fazer do nosso lar um ambiente de amor, de acolhimento. Se somos gentis na rua, devemos ser muito mais em casa. Aqueles espíritos que ali estão são espíritos que temos um compromisso muito maior, por isso viemos bem próximos. Então essa figura alegórica de cortar mão, cortar perna, cortar pescoço, foi a forma que foi encontrada para nos dizer da gravidade dessas atitudes, da gravidade desse distanciamento da lei de amor, da gravidade que os nossos atos impensados, desequilibrados, são terríveis para uma construção de paz. Eu não vou pensar só em coisas boas, maravilhosas, iluminadas, porque eu sou imperfeita. Mas no momento que o meu pensamento e o meu desejo for de encontro aos princípios e à moral do Evangelho de Jesus, eu já paro, já questiono e me policio. Eu tenho o comando sobre mim mesmo. Eu consigo fazer este processo. Então é necessário que tenhamos a certeza absoluta de que quando caímos na tentação, no erro, não culpemos o nosso corpo, culpemos a inferioridade dos nossos espíritos. Porque a queda vem dos desejos, a queda vem dos vícios que não conseguimos nos libertar. O nosso lado sombra nos convida a uma escuridão, o nosso lado sombra nos convida a uma vida de maldade, o nosso lado sombra nos convida a uma vida egoísta, onde esquecemos dos nossos irmãos e, mais triste ainda, esquecemos de nós mesmos. Porque o egoísta, ele se cerca de uma superproteção, onde ele acha que aqueles muros estão intransponíveis para que o outro tenha acesso às benesses. Esquecido de que esses muros caem e que ele vai estar desnudo diante daqueles que ele nunca se preocupou em fazer algo de bom. Quando nós nos unimos com aqueles que provocam escândalos, porque nos é prazeroso, porque vai nos dar vantagens, o nosso compromisso
é tão grandioso quanto o daquele irmão. A mensagem de Joana nos diz que as nossas sombras, elas trazem todo um passado, né? Aquele passado espesso, pesado, carregado, atormentados, e pelo masoquismo que nos destrói, que nos agride. Mas mesmo assim, muitas vezes, sentindo toda essa inquietação, nós não temos a força suficiente para barrar e parar esses desejos. E nós temos a capacidade de fazer. Nós temos a capacidade de mudar. Nós temos a capacidade de transmutar toda essa luz, esse amor, essa centelha divina que habita em cada um de nós. E podemos ir amorosamente trabalhando nossas sombras, nos distanciando dessas sombras, mesmo que as nossas verdades sejam verdades pequenas, mesmo que não sejam atrativas, mas que a nossa presença seja de luz, verdadeira, que nos apresentemos como somos. Porque quando nós fazemos o mal a alguém, quando nós destruímos, nós não nos apresentamos verdadeiramente. Por isso que existem vítimas. Nós usamos sempre as nossas personas. Personas essas que nos destruíram no passado, que nos destruirão no presente se não acordarmos e tivermos responsabilidade, e que nos conduzirão a uma estrada de dor e sofrimento. Então nós precisamos buscar através de tantos ensinamentos maravilhosos, modificar a nossa conduta, os nossos comportamentos. Que deixemos de lado a prática dos escândalos, pois sabemos que iremos responder por elas. Que sejamos mensageiros do amor, da alegria, da caridade, da paz. Que sejamos mensageiros da boa nova, o Evangelho de Jesus. Que sejamos mensageiros de quão felizes somos por termos vidas simples, mas significativas. Que maravilha podermos vislumbrar palácios e nos sentirmos felizes e em paz nas nossas simples casas, no nosso lar. Que nome lindo, nosso lar, que nos acolhe, que nos possibilita um encontro com espíritos para uma reconstrução, muitas vezes com espíritos queridos. Eu posso dizer a vocês que eu vim num lar onde o amor é muito grande, graças a Deus, nós viemos aumentar esse amor. Com certeza não viemos resgatar por termos sido omissos e prejudicados uns aos outros. Nós, irmãos, unidos, nos amamos muito. Os nossos pais, aqueles que trouxeram a disciplina para que hoje sejamos quem somos. Então, que nos seja alertada para cada um de nós, que venha o alerta através desses escândalos, para que esses modelos sejam modelos que não nos encantem, para que sejam modelos que nos sirvam, para que nós tenhamos cuidado, que esses escandalosos do mundo sejam um referencial para que nós nos sustentemos no Evangelho de Jesus, nos distanciando desse egoísmo, nos distanciando desses desejos sombrios, nos distanciando dessas doenças da alma.
mas que nós tenhamos compaixão. Para que diante do escandaloso possamos nos reservar e orar. Possamos pedir ao Pai que eles sejam tocados, que despertem, que compreendam o mal que fazem a si mesmo e ao seu próximo. Que nós possamos orar e pedir por a nossa pátria Brasil. Pedir que tenhamos uma postura de compaixão e de amor àqueles que usurpam bens que lhe foram confiados, mas dos quais não são donos. Tende misericórdia, Pai, é o que te pedimos nesse momento. Por aqueles que desrespeitam, por aqueles que ignoram, por aqueles que ainda se comprazem no mal. Vivemos um momento de pandemia e podemos observar claramente quão egoístas ainda somos. Só nos preocupamos conosco e muitas vezes nem esta atitude nós temos. Negligenciamos os cuidados, negligenciamos com os nossos entes queridos, em detrimento do prazer, em detrimento dos vícios, em detrimento da farra, da curtição. Que esses escândalos nos sirvam para mostrar que a sociedade precisa de uma transformação urgente, para que em vez de escândalos, nos debrucemos para apreciar a obra do Criador através das criaturas. A beleza do trabalho de Divaldo Franco, a beleza das palestras belíssimas de tantos ceareiros de Jesus aqui na terra, a beleza da doação, da prática da caridade, do amor, do acolhimento, o cuidado, o carinho do filho com seu pai e sua mãe, idoso, o cuidado com as crianças, o respeito ao próximo. Que tenhamos uma caminhada cada vez mais desprovidas de escândalos, porque é isso que o planeta pede cada um de nós. Queremos habitar um mundo regenerador. Queremos ter nesse mundo de regeneração exemplos para que nos guiemos, mas exemplos de amor, exemplos de perdão, de caridade, de união, de abnegação, de compaixão, exemplos de alegria, de força, de coragem. É este o convite do Mestre Jesus. Então, que não sejamos aqueles que provocam os escândalos. E que quando pensarmos em praticá-los, que sejamos rápidos para dizer, já não cabe mais. O meu guia, o meu mestre, que ilumina a minha caminhada, já me diz que as paragens são outras, que os caminhos são edificantes e que eu encontrarei a paz. Queridos irmãos, convido a todos o estudo desta belíssima obra de Joana, do nosso querido Divaldo, o estudo profundo, pois eu trouxe de forma muito superficial para cada um de vocês. E trouxe com o meu conteúdo, que é bem pequeno. Vamos lembrar nesse instante da figura do Mestre. Do nosso Mestre querido, que nos ensina através da lição dada à mulher adulta. Do Mestre que nos ensina através das suas parábolas de amor e de refazimento. Do nosso querido Mestre que nos ensina a capacidade
de transformação que podemos executar em nossas vidas. Que Jesus, na sua grandeza, nos propicie esse confronto importantíssimo com as nossas sombras, mas que seja um confronto de amor e de vontade, onde nós podemos, trazendo um novo homem, um homem com possibilidades melhores, um homem com mais conhecimento, um homem com mais racionalidade, um homem com mais fé, um homem com suas crenças fincadas nas lições de Jesus. Um homem que, sustentado por um espírito forte, recebe o vendaval e permanece em pé, forte e confiante. Que chegue para nós o mundo de regeneração. Que compreendamos um momento de dor, é um momento especialíssimo. Que possamos entender a grandeza do Pai, nos possibilitando o despertar para a caridade, o despertar para a compaixão, o despertar para o cuidar-se e cuidar, para o envolver-se, mas em questões grandiosas, em questões de amor, de caridade, lúcidas, claras, objetivas. Que nos afastemos do mal, que nos afastemos de tudo que nos prejudica a nossa evolução espiritual. Unidos com o conhecimento que temos da doutrina, oremos por aqueles que ainda se aprazem nos escândalos. Eles precisam despertar. E nós precisamos amá-los, perdoá-los e compreendê-los, cada um no seu momento. Que venham as boas notícias, que venham as boas construções. É tempo de renovação, é tempo de amor, é tempo de caridade. Agradecidos pela oportunidade, vamos conversar com Ele, dizendo: Jesus querido, a nossa gratidão, o nosso amor imenso. Nos capacita a seguir contigo, nos capacita a cair e levantar, nos capacita a ser aquele que passa por todas as experiências, consciente de que nunca estamos sós. Cuidai daqueles que ainda adoecidos espiritualmente se comprazem no mal, que não conseguem se ver como gigantes e se deixam levar pelas sombras que o destrói e o encarcera numa emoção doentia de dor e sofrimento, e no encontro muito duro ao chegar ao mundo espiritual. Se conosco, Jesus. A minha gratidão a todos vocês, o meu amor a esta casa, o meu respeito e o meu pedido. Querido Jesus, nos oportuniza sempre esses encontros maravilhosos contigo para falar das tuas lições e do teu grande amor. Muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe.